Oi, gente, Entre Conversas no Ar, e o nosso bate-papo de hoje é muito especial. Nós vamos conversar sobre empoderamento feminino. Agora me diga, você já escutou ou leu esse termo empoderamento feminino em algum lugar? Quando a gente pensa em empoderamento feminino, a gente precisa desassociar algumas informações que a gente tem. O empoderamento feminino faz parte do movimento que procura buscar a igualdade entre gêneros, colocando mulheres no mesmo patamar de homens em salários, em posições sociais e demais atividades. E empoderar mulheres não é colocar armas nas mãos delas, mas, por exemplo, transformar a vida das mulheres para que elas sejam protagonistas de histórias e lutas em busca da igualdade. Mas quer saber mais? Acompanhe agora no Entre Conversas. Para conversar mais com a gente sobre esse assunto, está aqui a Maria Lígia, que é doutora em Ciência Política pela USP e estuda temas ligados à liberdade, dominação, opressão e desigualdade de gênero. Tudo bem, Maria? Oi, tudo bem. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre o termo empoderamento feminino, né? Eu ia te perguntar sobre o que você acha que diz respeito a isso. É uma forma de se portar, uma forma de agir? Você disse que vê dois lados desse uso desse termo, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho assim, o termo ele ganha muita vida, né? Principalmente na internet. Ele não é exatamente um termo acadêmico, embora ele venha de um empowerment, que é um neologismo que a gente traz aí dos Estados Unidos. E como que ele aparece? Ele vai aparecer muito num discurso de pessoas que se fortalecem, né, socialmente, e aí usa muito o termo empoderado. Eu acho muito interessante como muitas minorias e grupos marginalizados começam, então, a se apropriar desse termo para se mostrar, para ter voz, para se colocar socialmente. Esse eu acho o lado bem positivo, assim, e do debate que o tema traz consigo. Porém, o que eu vejo de negativo é que traz muito aquilo que você falou, que é uma dimensão muito individualista, como se empoderar se fosse algo que você consegue fazer individualmente, né? Quando a gente vive numa sociedade cheia de problemas, muitas pessoas podem querer se empoderar, mas isso depende de condições sociais, né? Então, eu acho que coloca no indivíduo algo que não é do indivíduo, que é da sociedade, que é mudar aquilo que nós, né, sociólogos, cientistas políticos, falamos estruturas sociais. Mas eu acho que isso pode ser um peso? Talvez eu preciso ser isso, mas o meu ambiente não está contribuindo. Acho que pode ser um peso e eu acho que pode ser uma forma também de ofuscar os grandes problemas. Toda vez que a gente coloca para o indivíduo, né, a gente acaba retirando o foco daquilo que é o problema principal, que é a sociedade. Então, é aquela velha história, né? O indivíduo pode se empoderar, a pessoa pode se empoderar. Embora, como eu disse, isso pode funcionar bem para grupos. Eu posso me sentir pertencente a um grupo, né? Posso me sentir pertencente ao grupo mulheres, posso me sentir pertencente ao grupo de pessoas que são deficientes, né? E aí eu uso esse termo também, ou me vejo nesse termo. Mas o que eu gostaria mesmo é de colocar que existe sempre esses dois lados e o erro, muitas vezes, de entender o empoderamento como uma performance pessoal. Perfeito. Esse tema hoje é bastante discutido por causa da internet, né? Igual você mesma falou, que as coisas elas abrangem maior espaço, né? Com mais facilidade, mais rapidez também, né? Mas isso de se empoderar, se impor, falando da parte da mulher, já é uma coisa que vem da história, né? E que existem mulheres que fizeram isso em tempos mais difíceis. Você acredita nisso? Então, mais difíceis, não sei. Se a gente dá uma olhadinha nas estatísticas, o número de violência contra as mulheres ainda é muito alto, o número de feminicídios é muito alto. Se a gente pensar na vida das mulheres indígenas, eu estive na Amazônia o ano passado. Eu não sei se é possível dizer em tempos mais ou menos difíceis. É claro que, para a população urbana, né, o acesso a alguns meios de informação, o acesso, né, a debates, o acesso à internet, pode trazer determinadas informações. A gente também teve avanços em leis, né? Eu falei de violência doméstica, mas a gente tem a Lei Maria da Penha. Então, assim, há
mudanças significativas na nossa sociedade. Porém, eu não me sinto à vontade em dizer que nós vivemos épocas melhores. Eu não acho que a gente está num momento em que é possível falar de um grande progresso. Pelo contrário, assim, sabe? Especialmente com os últimos acontecimentos, se a gente pensar aí... a gente tem exército em comunidades dentro do Rio de Janeiro. O que isso significa para a vida dessas meninas, dessas mulheres, dessas mães? Então, não me sinto à vontade em falar que existiam épocas piores do que as nossas. Existia, sim, acho que situações diferentes, mas a opressão persiste. E isso é assustador. Ela só muda de forma, né? Exato, assim. Por exemplo, você falou de internet, né? A internet, por um lado, ela pode ser um veículo muito importante de comunicação, mas ela também é uma disseminadora de falsas notícias. Ela também é disseminadora de uma outra modalidade de violência, que é, por exemplo, a pornografia de vingança, que é algo que incide sobre as mulheres. Então, assim... discurso de ódio anônimo também, né? Exatamente. Então... eu diria, Rita Segato é uma autora com quem eu gosto de trabalhar, ela fala em novas tecnologias de violência, quer dizer, novas formas, novos modos de sermos violentos. Então... Uma coisa que eu acho bastante interessante na sua voz, assim, é de sempre olhar o ambiente e não só a pessoa, né? Sim. Porque o ser humano, ele faz parte de um todo, né? Ele não está lutando sozinho ou vivendo sozinho, né? Sim. E, assim, essa é a minha profissão, né? Eu sou socióloga, sou cientista política, então... a nossa intenção ali, né, na minha apresentação, dizer assim, que eu trabalho com temas como opressão, liberdade, dominação de gênero, né? Demonstrar que todas as nossas visões de mundo, até aquilo que a gente... Até os nossos sonhos, né, aquilo que a gente quer para nós, para os nossos filhos, nossos amigos, são fruto de um contexto. Né? Eu acho muito importante esse debate sobre empoderamento ter em vista o contexto. Né? Por quê? Porque muitas vezes eu sempre faço uma brincadeira assim, né? A gente sempre fala que, nossa, sociedade moderna, todo mundo tem muita liberdade para fazer tudo. Por um lado, sim, mas por outro, quais são, de fato, os caminhos que estão disponíveis? Eu tenho liberdade para ser o que eu quiser. Será? Né? Será que eu tenho? Por exemplo, se eu quiser ser uma grande advogada, eu preciso frequentar uma boa escola, eu preciso estar numa boa universidade, eu preciso ter acesso a livros, eu preciso ter acesso a debates. Essas são coisas que estão disponíveis para todos, né? Então, quando a gente fala um pouco desse contexto, pode parecer uma coisa meio boba, porque não, cada um faz o seu caminho, né? Mas como falar em empoderamento feminino sem levar em conta aquilo que eu te falei, as estatísticas, sem levar em conta estruturas maiores que determinam aquilo que é coisa de menino, coisa de menina, coisa que mulher pode fazer, coisa que homem pode fazer. Então, ficar falando assim no indivíduo, a gente fica míope. A gente não percebe o que de fato envolve essa questão. Dentro disso que você está falando também, eu ia comentar um pouquinho sobre a importância de discutir isso dentro da academia, né? Porque quem está na academia hoje é o mercado de trabalho do amanhã, né? São jovens que mais para frente serão pais, mães e que podem começar esse trabalho dentro de casa. Isso é importante, mas a gente pensar também quem é que tem a oportunidade de estar dentro da academia, né? Não é todo mundo, né? Exato. Quando você fala em academia, você está falando da universidade, isso, né? Eu falei há pouco, né, sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei, uma das mais famosas no nosso país, porque tem vários estudos que mostram que mesmo as pessoas que não conhecem exatamente o conteúdo da lei ouviram falar dessa lei, né? O que isso significa? Significa que a gente precisa ter leis, mas também precisa que as pessoas conheçam essas leis, certo? E uma das coisas que a Lei Maria da Penha prescreve é educação voltada contra a violência, e não só na universidade, né? Uma educação que percorra, né, vários níveis.
E hoje, no nosso país, a gente vive um momento muito complicado, porque qualquer assunto que envolva gênero, qualquer assunto que envolva a questão de desigualdades, são vistas como questões partidárias, são vistas como questões da esquerda, são vistas como ideológicas, quando, em 88, quando a gente fez a nossa Constituição, previa-se que era necessário discutir esses temas e que esses temas eram fundamentais a serem colocados na pauta escolar, inclusive, não só universitária. Então, por isso que eu falei para você que eu não consigo perceber que hoje nós vivemos tempos melhores do que ontem. De certa forma, nós estamos regredindo para determinados postulados que foram colocados na década de 80. Isso é muito grave, sabe? Então, como que nós vamos enfrentar ou falar sobre o mundo se alguns assuntos viraram tabus, certo? E viraram tabus por parte mesmo de uma disputa que é muito mais política do que uma disputa que realmente está interessado com uma sociedade mais justa. Isso é muito assustador para quem está trabalhando nesse campo há muito tempo, sabe? Também não tem um lado de algumas pessoas tomaram para si essa luta, e essa luta é minha, e se você é contra a minha ideologia partidária, você não pode ser a favor dessa luta. Eu acho que você fala uma coisa muito interessante, assim. Eu acho que nós vivemos tempos de um embate político público, em que a coisa ficou, todo mundo fala, polarizada, né? Mas eu acho que há uma grande diferença naquilo que se entende como uma militância, como aqueles que fazem a luta política, e também os estudos, o campo científico, né? É claro que essas coisas se comunicam, mas, em geral, estudiosos do tema não têm uma postura como essa, né? O que acontece é que nós estamos vivendo mesmo um momento muito acirrado no nosso país, assim, onde o diálogo está realmente complicado. E estes temas são catalisadores, né? Seja para um lado, seja para o outro. E quem pede somos nós, enquanto sociedade, né? Porque o que acontece, né? Qual é a avaliação que eu faço? O termo gênero, ele gera uma polêmica tão grande que ele passa a ser utilizado como um instrumento nessa luta política. E aí as discussões sérias que levariam a discussões sobre desigualdades acabam perdendo espaço na grande mídia, e aí a gente fica só nesse embate entre grupos, né? E não conseguimos avançar no entendimento mesmo do que a gente quer como sociedade, né? Ou melhor, o debate ele acaba ficando, como você falou, entre, né, nós dois versus lados. os outros, e enfim. Eu acho que um pouco o nosso papel, por exemplo, é vir conversar sobre esses assuntos nesses lugares, né? Mas eu ainda não sei, por exemplo, como as pessoas vão ouvir e vão receber essa conversa, né? Diante desse momento que nós estamos vivendo. Passou muito rápido, né? Falou muito, acabou já? Capaz, passou super rápido. Obrigada por ter vindo, viu? Foi ótimo. De nada. Por hoje é só, passou rápido, né? Então continue conversando com a gente pelo nosso e-mail, que é o redação@unicesumar.edu.br, e também pode curtir a gente lá no Facebook. Um beijo, até a próxima.